Olá, internautas! No último dia 20 de junho, o Superior Tribunal de Justiça julgou uma causa referente à eleição em Benedito Novo. Esta decisão judicial poderá culminar com a posse do prefeito mais votado, o candidato mais votado na eleição de 2012, Laurino Dauch. Está conosco aqui nos estúdios do JMV-TV o advogado da ação, Jean Schitz. Bom dia, doutor Jean. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos que estão nos vendo. Doutor Jean, com base em que o ex-prefeito e atual prefeito eleito de Benedito Novo, Laurino Dauch, foi impedido de ser empossado na última eleição? Evandro, com o advento da ficha limpa, nós tivemos mudanças radicais ali na questão da habilitação de candidatos. Então, os candidatos, para eles registrarem a candidatura, eles precisam preencher uma série de requisitos. Um deles é ter uma certidão eleitoral que diz que eles não foram condenados definitivamente por nenhum processo criminal ou que não foram condenados, ainda que não definitivamente, mas por processos que constam da lei da ficha limpa. E os crimes ambientais estão previstos dentro disso. E era a questão que tinha ocorrido com o Dauch. O senhor estava nos contando, nos bastidores dessa entrevista, de que houve um erro processual nessa questão e isso garantiu ao Laurino Dauch a possibilidade de recorrer e agora, culminando com a sua vitória, gostaria que o senhor descrevesse essa questão desse erro processual que ocorreu. Dentro de um processo sempre existem várias nuances, né? Então, nós estávamos o tempo todo alegando a inocência dele, porque o Dauch nunca teve conhecimento do que ocorreu lá, ele era apenas o prefeito no momento, era uma questão de licenciamento ambiental de um depósito de lixo, e ele acabou sendo condenado a uma pena de multa por causa disso. No decorrer do processo, além da inocência dele, que nós estávamos buscando provar, também houve uma questão de uma falha de intimação no Tribunal de Justiça, quando o processo lá estava tramitando. Essa falha de intimação gerou uma nulidade, e essa nulidade nós começamos a alegar também para que os atos posteriores a ela fossem renovados. Com essa renovação, com essa questão toda, o processo teria que voltar a um período anterior, e isso faria com que ele efetivamente prescrevesse pelo tempo que transcorreu desde a denúncia até o julgamento inicial e o julgamento final. E acabou sendo reconhecido no STJ isso e reconhecido também o prazo excessivo no julgamento, o que culminou com a prescrição do crime. Doutor Jean, com a prescrição desse crime, Laurino Dauch então poderá obter essa certidão, como o senhor colocou anteriormente, e tendo essa certidão, qual é o rito daqui para frente para ele poder assumir eventualmente o cargo de prefeito, já que ele foi eleito com 53% dos votos? Esse julgamento absolveu o Laurino Dauch, extinguiu o processo, ou seja, aquele impeditivo que ele tinha para não conseguir a certidão não existe mais. O STJ já comunicou isso ao Tribunal de Justiça e à Justiça de Timbó. Vão haver agora trâmites burocráticos do Judiciário e vão também ocorrer determinados prazos necessários, mas com isso essa certidão vai ser expedida. Ela vai ser juntada ao processo eleitoral que tratava da candidatura dele, e aí aqueles impeditivos que constituíram no motivo para ele não poder ter o registro deferido inicialmente vão cair por terra. Então, nós acreditamos que com base nisso e naquilo que prevê a lei eleitoral, ele deve ser empossado prefeito, já que atingiu a maioria dos votos válidos. O senhor estava nos contando de que a lei da ficha limpa, inclusive, prevê que, uma vez obtendo a absolvição em qualquer fase do processo eleitoral, a pessoa pode pleitear o registro, né? A lei da ficha limpa, que foi um dos marcos eleitorais do país ali, ela veio para coibir o mau candidato, né? Mas ela é muito abrangente. Dentro da lei da ficha limpa existem várias situações em que o candidato pode ter infringido e se ele conseguir provar a inocência dele no decorrer do processo de habilitação, se ele conseguir garantir de novo a elegibilidade, a qualquer tempo do processo ela é reconhecida e os direitos políticos deles são restabelecidos integralmente. Isso que praticamente lhe assegura, lhe dá a tranquilidade de que ele vai assumir o cargo então. Hoje, daquilo que determina a lei, todos os requisitos ele preencheu. Então não haveria mais impeditivos, né? Agora nós temos que, logicamente, fazer essa decisão ocorrer e trazer ela
a comarca de Timor. Doutor Jean, depende de quem agora essa decisão para a posse de Laurino Dalck? Hoje o processo criminal está no STJ, lá ele vai ter que ocorrer com uma série de trâmites burocráticos e depois ele vai comunicar à Justiça Eleitoral. Então ainda aguardamos o término dos trâmites no Superior Tribunal de Justiça. Mas na questão eleitoral ele está em que fase agora? A questão eleitoral ele está no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, em Brasília, aguardando julgamento, aguardando pauta para julgamento. E o senhor acredita que num prazo de quanto tempo deverá ser sanada todas essas dúvidas, essas questões, que poderá culminar então com a posse de Laurino Dalck? Existe um prazo, a expectativa de um prazo por parte da defesa? Existe o prazo regulamentar, que vai ter que ocorrer ali, acredito, até meados desse mês de julho, e mais alguns outros trâmites entre movimentar decisões daqui para tribunais superiores. Eu acredito, pela mecânica e pela dinâmica da justiça comum e justiça eleitoral, que até o final desse mês aí, ele deve estar sendo diplomado. Mas é uma expectativa que nós temos, ela tem que se confirmar ainda. Doutor Jean, o senhor que está acompanhando esses processos relacionados à questão pública, há um clamor para que haja uma decisão até muito breve em relação a essa questão de Benedito Novo, até porque a população elegeu o prefeito e mesmo a atual administração, que está provisoriamente, fica numa certa instabilidade também do que virá ali adiante, né? A situação hoje é a seguinte, o prefeito que está lá, ele sabe que ele é temporário. Então ele não pode, vamos dizer, iniciar determinado tipo de projeto porque ele não sabe se como ele vai conseguir acabar, se o sucessor que vier ali vai dar continuidade ou não. Então ele fica meio que gerenciando processos, ele fica tocando a prefeitura ativa, né? Isso cria uma instabilidade, de qualquer forma cria. O que as pessoas querem é que aquele prefeito que elas elegeram, ou aquele que tenha condições, assuma o cargo e conduza o município por 4 anos. Hoje a expectativa de Benedito Novo é essa, né, que agora, uma vez que a Justiça concedeu esse direito, que o Laurino assuma o cargo e que administre ali pelo período restante, esses 3 anos e meio ali, e cumpra aquilo pelo qual o povo votou nele, né. No geral é isso, né? A questão da lei da ficha limpa ser muito nova, da Justiça ainda não saber direito como é que ia ser a mecânica dela no dia a dia, faz com que a gente teve muito atraso no julgamento de todos os processos envolvendo ela. Que lições o senhor pode nos transmitir, que ensinamento toda essa questão pode nos trazer em relação ao processo eleitoral e que conselho o senhor daria para os eventuais candidatos no futuro em relação a essas questões jurídicas e que podem influenciar numa eleição? O que a gente tem que imaginar é que o Brasil está dando certas provas de que ele está mudando pontualmente em algumas questões. A lei da ficha limpa foi uma delas, era um clamor social, foi uma lei que nasceu aqui no estado de Santa Catarina, o Ministério Público Estadual que plantou essa semente ali, e ela veio para tentar coibir uma série de abusos que estão ocorrendo hoje. Então os partidos políticos, as pessoas, todos os envolvidos no processo, os eleitores, eles têm que começar a analisar isso cada vez mais. A própria lei, ela prevê, pela extensão de crimes que ela abrange, que existem situações muito piores para a administração pública e outras nem tanto, né? Foi o caso do Laurino Dalck, especificamente. E existem outras piores, que é a usurpação do dinheiro público. Toda essa mudança que está começando agora, que a gente começou a sentir a partir dessa eleição, ela ainda vai ter muitos reflexos. O que a gente espera com isso é que os processos sejam melhor apurados, que a própria Justiça tenha condição de julgar mais rapidamente para, enfim, definir quem é ou não o candidato, quem pode ou quem não pode assumir mais rapidamente, para que o povo não tenha que ficar aguardando tanto tempo, e que o próprio eleitor ele acabe entendendo quem é que tem condições de participar do pleito ou não, para que a gente não tenha mais o risco de correr a assumir cargos públicos pessoas que não estão preparadas ou pessoas que só querem estar lá para se locupletar do dinheiro público. Muito bem, este foi o advogado, jurista Jean Schitz, ele que está acompanhando e fazendo a defesa do prefeito eleito de Benedito Novo, até o momento ainda não empossado, Laurino Dalck. Obrigado, doutor Jean. Mais alguma coisa que queria acrescentar? Agradeço, Evandro, a oportunidade. Nós estamos agora trabalhando aí firmemente para que a Justiça seja
efetiva e cumpra a posse do Laurino, para que ele possa assumir o quanto antes, e Benedito Novo retornar, vamos dizer assim, ao seu eixo normal. A cidade hoje tem um clima de apreensão no ar, porque não sabia efetivamente o que iria acontecer, e agora eu acho que a tranquilidade vai começar a voltar aí a todos os beneditenses, e sabendo que existe o prefeito eleito, que ele vai tomar posse e vai tocar os projetos que a cidade precisa.